Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. E para que eu dei o play ali na câmera e decidi gravar? Porque há muitos anos atrás eu tinha um desejo muito grande de investir, pegar o meu dinheiro, colocar dentro de um investimento e fazer com que aquele dinheiro se multiplique, né, de maneira passiva, ali me gerando renda todos os meses. E contextualizando um pouco, em 2019 eu conheci o mundo dos investimentos através da Natália Arcuri. Talvez você conheça também a Natália Arcuri. Depois eu fui conhecer o Primo Rico e depois de alguns anos que eu conheci a Natália Arcuri, eu conheci o Primo Rico. Depois de alguns anos eu conheci o Primo Pobre. E entre Natália Arcuri e Primo Rico eu também conheci ali o Bruno Perillo. Em 2019, se eu não me engano, 2019 ou 2020, eu fiz o meu primeiro investimento. Foi mínimo, cento e pouco, acredito que não chegava nem a R$200. Na época, investidora chamada Modal Mais. Hoje, ela é conhecida como Easy Invest, se eu não me engano. E a Modal Mais, na época, era muito propagada pela Natália Arcuri, né? Ela falava muito sobre tesouro direto. E ali eu coloquei. Só que passou um tempinho, eu já logo resgatei. E passaram os anos, tudo mais, esqueci sobre essa parte. E esse ano de 2024, ali no começo já do ano, eu conversando com um amigo, ele já estava investindo e tudo mais, eu já gostava dessa parte e acabou me dando uma vontade muito grande de voltar a conhecer, a estudar sobre investimento. Só que lá no começo, o que eu fiz? Comecei a investir. Mas não comecei a estudar. Quer dizer que eu comecei a perder dinheiro? Não, pelo contrário, eu fui ganhando dinheiro. Só que eu comecei já com fundos imobiliários. Enfim, ainda estou investindo, sigo investindo, mas qual que é a finalidade aqui desse vídeo e talvez desse canal, né? Bom, a finalidade desse vídeo é que nós, eu e você, nós possamos estudar juntos. Eu não sou nenhum expert, especialista, eu não estou há anos investindo, eu estou investindo há poucos meses, mas eu já tenho uma certa quantia ali dentro investido, 11 mil e pouquinho, e a cada mês eu vou colocar mais, porém eu quero aprender mais sobre investimentos, eu quero aprender onde eu estou colocando meu dinheiro, e acredito que você também queira investir e queira saber onde você está colocando o seu dinheiro, né? Para daqui a alguns anos você ter a sua tão sonhada liberdade financeira, assim como eu também quero. Então, esse vídeo é para nós conversarmos sobre fundos imobiliários. Eu sou uma pessoa bastante racional que gosta de saber das coisas, né? Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar o que são os fundos imobiliários, quais são os tipos de fundos imobiliários que existem, né? As principais métricas para analisar um fundo imobiliário, as suas vantagens e os seus riscos. Beleza? E em outros vídeos nós podemos analisar fundos imobiliários na prática com ferramentas e sites que fornecem a informação correta dos fundos imobiliários, né? Nós podemos conversar também, eu posso mostrar para vocês ao vivo, eu investindo, eu reinvestindo aquilo que eu estou ganhando, posso mostrar o quanto que eu já estou ganhando de renda passiva, né? E assim por diante. Beleza? A ideia aqui é a gente criar uma comunidade que um ajuda o outro e assim todo mundo sai ganhando. Vamos lá então para o nosso vídeo? Vamos lá, o que são os fundos imobiliários? Então, fundos imobiliários são fundos que reúnem recursos de diversos investidores. Bom, como assim reúne recursos de diversos investidores? Imagina que tem eu e você. O recurso que você tem são R$100 e o recurso que eu tenho são R$100. Quer dizer que se reunir os nossos recursos, nós temos R$200 de recursos, né? Então, fundos imobiliários são fundos que reúnem recursos de diversos investidores para investir em imóveis ou em papéis relacionados ao setor imobiliário. Eles são negociados na Bolsa de Valores, como ações, e nós podemos ganhar de duas formas, através da sua rentabilidade mensal, rendimento mensal, né, através de proventos, e através da valorização das cotas que nós estamos comprando, né, através da compra e venda ali dos preços. Então nós podemos ganhar de duas formas. Essa é uma das vantagens
né? Agora, quais são os tipos de fundos imobiliários que existem? Existem 3 tipos de fundos imobiliários: tijolo, papel e híbrido. Tijolo investe em imóveis físicos, por isso o nome tijolo, como shoppings, galpões, logísticos, escritórios, etc. A renda, né, desses fundos imobiliários vem do aluguel desses imóveis. E nós temos também fundos de papel, fundos imobiliários de papel, investem em ativos financeiros imobiliários, como certificados de recebíveis imobiliários. São assinaturas, são de papéis mesmo, né? Não são lugares físicos. A renda vem de juros pagos por esses títulos. E os fundos imobiliários híbridos, que é a combinação do tijolo com papel, dos imóveis com os papéis. E nós temos algumas métricas, as principais métricas para analisar um fundo imobiliário. E as principais métricas são Dividend Yield, que é quanto um fundo paga em relação ao valor da cota, em porcentagem. A gente vê isso anual, né? Porcentagem anual. Alguns são 10% anuais, outros 12%, alguns 8%, outros 15% e assim por diante. A gente consegue ver em uma ferramenta exata que dá todas essas métricas. Nós temos também o P sobre VP, que é uma métrica super importante, que é o preço, né, dividido pelo valor patrimonial. Avalia esse dado, né, avalia se a cota ela tá cara ou barata, né? Um P sobre VP próximo de 1 é o ideal, né? Se estiver acima de 1 é porque tá caro, se está abaixo de 1 é porque tá um preço legal, tá barato. Outra coisa, vacância, percentual de imóveis desocupados. A vacância também ela é dada em porcentagem, né? E a vacância ela está presente somente em fundos de tijolo, porque é o percentual de imóveis desocupados. Fundo de papel não é imóvel, é papel, né? Então a vacância só está presente no fundo tijolo ou híbrido, né? Caso tenha tijolo e papel também. Então a vacância ela é o percentual. Até 10% é tolerável, mais do que 10 já é demais, tá? 5 até 5% tá excelente, beleza? Outra coisa que a gente precisa analisar é a rentabilidade, o histórico de pagamento de dividendo e valorização. Se eles pagaram de maneira meio que constante e a valorização, se foi valorizando conforme o tempo foi passando, se esse fundo imobiliário que a gente quer investir foi valorizando conforme o tempo foi passando ou se ele foi só decaindo, né? Obviamente, se a gente for analisar alguns períodos, né, como por exemplo a época de 2020, 2021, todos os investimentos praticamente caíram, perdão, por conta do período que a gente passou, perdão. Então, esses períodos a gente não conta muito, né? A gente conta o período meio que a média do período, né? E uma próxima métrica é a liquidez. Pausa para água. Pausa para água. Agora sim. A liquidez. O que é a liquidez, pessoal? É o volume de negociações na bolsa. Esse dado é importantíssimo porque quanto maior é a liquidez, maior é o volume de pessoas negociando esse fundo na bolsa. Quer dizer, se você tem muitas cotas de determinado fundo e você quer vender essas cotas, é bom ter várias pessoas negociando por dia, porque aí a probabilidade de você vender esse fundo é muito maior, né? Então, não faz sentido você pegar o seu dinheiro e investir em um fundo de baixa liquidez, que tem pouquíssimas negociações por dia. É bom colocar onde tem alta liquidez, com várias negociações por dia. E aí você pode perguntar, qual que é o valor ideal para cada uma dessas métricas? E aí a gente pode fazer um vídeo exclusivo analisando um fundo imobiliário com ferramenta validada, comprovada, que a gente pode utilizar como parâmetro para nós analisarmos e pegar o nosso dinheiro e investir. Então deixa aqui no comentário se você quer um vídeo só sobre isso, né? E quais são as vantagens do fundo imobiliário? Primeiro, renda passiva mensal. Bom, se você quer ter um imóvel, você precisa ter um investimento alto. Agora, se você investe em fundo imobiliário, com menos de R$10, você consegue
já investir em um imóvel e ter os seus rendimentos, a sua renda passiva ali já no primeiro mês. Óbvio que vai ser pouquinho, porque você investiu menos de R$10, mas conforme o tempo for passando e você for investindo cada vez mais, você vai ter cada vez mais renda passiva, né? Então a primeira vantagem é a renda passiva. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir uma certa porcentagem dos lucros, tá? E essa porcentagem é alta, distribui para todos os seus cotistas. Os cotistas somos nós investidores que estamos investindo nesse fundo imobiliário. Segundo ponto, diversificação. Nós podemos, através dos fundos imobiliários, investir em vários setores do mercado imobiliário. Por exemplo, se eu tenho o setor tijolo, que é aquele setor de imóveis, eu posso investir em shoppings, em hospitais, em condomínios e assim por diante. Olha a variedade. Se for... Bom, esse é o que a gente consegue visualizar melhor, né? Então, a gente consegue variar, diversificar muito. Eu gosto mais do setor de shoppings, de galpões, eu gosto mais de setor casa, de rentabilidade de casa. Então, a gente consegue escolher propriamente dizer, e a gente consegue também analisar o fundo de acordo com essas diversificações. Então isso é bem legal também. Acessibilidade para a gente investir, essa é uma outra vantagem. Com menos de R$10 você consegue investir em um fundo imobiliário. Então com menos de R$10, cara, R$10 você consegue investir. O que é R$10 hoje? É muito pouco. R$10, acredito que não dá para comprar nem um açaí com três opções lá para você colocar, né? Então é muito barato. E a liquidez é fácil para comprar e para vender. Obviamente, sabendo escolher o fundo, não é? Só que tem seus riscos também. Primeiro, a vacância. Lembra da vacância? Que se o imóvel, o quanto aquele imóvel está desocupado, essa é a vacância. Quanto maior a vacância, pior. Porque se a vacância está alta, significa que a desocupação está alta. Né? Vacância, imóveis desocupados podem reduzir os rendimentos. Obviamente, se os imóveis não estão ocupados, não está gerando venda, quer dizer, não está gerando receita para aquele fundo, né? E o fundo acaba distribuindo menos rendimentos para nós, cotistas, investidores. Outra coisa, oscilação de preços. As cotas podem desvalorizar. Por exemplo, agora em 2024, está tudo caindo, né? Por conta de mudanças de mercado, no caso aqui, por conta de política do Brasil. Mas é uma época para quem tem para investir, uma época muito boa, porque está desvalorizando, daqui um tempo vai começar a valorizar de novo. Aí você ganha não só com os rendimentos, mas também com a valorização da cota, que é o que nós falamos lá no início, sobre o que são os fundos imobiliários, que a gente pode ganhar de duas formas, através dos rendimentos e da valorização. Um outro risco é a gestão ruim. A gestão ruim daquele fundo. Um gestor ineficiente pode prejudicar os resultados. E a gente pode também fazer um vídeo só sobre isso, analisando como que nós sabemos que aquele fundo tem um bom gestor, né? Aí coloca nos comentários também que a gente pode fazer. Outra coisa, riscos econômicos. Taxas de juros altas podem afetar o setor imobiliário. Então, as leis em relação à parte imobiliária podem ser mudadas, as taxas podem mudar. Por exemplo, a gente está investindo em setor de shopping e as leis mudaram para shopping, aumentaram as taxas para donos de shoppings e os donos de shoppings têm que aumentar o aluguel para os lojistas. E aí como é que fica? Afeta. Pode ser que a vacância pode aumentar, pode ser que tenha lojas ali desocupadas dentro do shopping, a vacância aumenta, né? Se a vacância aumenta, a distribuição de renda diminui e assim por diante. Então, são riscos econômicos que a gente pode correr. Então, aqui nesse vídeo, era isso que eu queria passar para vocês, para a gente poder ter aqui um norte, né? O que nós precisamos saber sobre os fundos imobiliários. Primeira coisa que nós vimos, o que são os fundos imobiliários. Segundo, os tipos de fundos imobiliários. Terceiro, as principais métricas para a gente analisar um fundo imobiliário.
Quarto ponto, as vantagens dos fundos imobiliários. E quinto ponto, os riscos dos fundos imobiliários. Pessoal, eu sou tão leigo quanto vocês, tá? O que eu fiz aqui para falar de uma maneira talvez eloquente, de uma maneira, né, sem titubear nas palavras, né? Talvez você pense, nossa, ele já sabe muito. Na verdade, não. O que eu tenho é experiência em dar aula. Eu passei 7 anos da minha vida dando aula. Então, eu tenho uma facilidade talvez para passar algum conteúdo, mas não quer dizer que eu saiba tudo que está aqui. Eu estou estudando junto com vocês. Então, antes de fazer esse vídeo, eu estudei sobre esse assunto aqui. Não foi muitas horas, não. 1 horinha ali estudando sobre esse assunto, eu já peguei muito conhecimento para passar aqui para vocês. E espero que vocês façam o mesmo. Agora eu vou dar uma tarefa de casa, tá? Como se fosse realmente um curso, tá? Mas é um plano de ação aqui, uma tarefa de casa para você fazer, realizar e para você internalizar esses conteúdos, esses conceitos. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você vá no ChatGPT e coloque assim: gostaria de estudar sobre os fundos imobiliários. Pronto, ele vai te dar várias coisas ali. Leia cada tópico. Depois vai no YouTube e coloca o que são fundos imobiliários. Veja um vídeo, 2 vídeos. Depois vai no YouTube e coloca quais são os tipos de fundos imobiliários que existem. Mesma coisa, assiste 2 vídeos. Depois, vai lá e assiste. Coloca no YouTube. Quais são as principais métricas para analisar um fundo imobiliário? Assiste 2 vídeos ali também, tá? E na parte do que são os fundos imobiliários, eles vão falar sobre as vantagens e os riscos. Tudo que nós comentamos aqui. Beleza? Então, aqui, esse canal aqui, esse vídeo é para te motivar a estudar comigo. Porque assim nós vamos evoluir juntos, tá? Aí nos próximos vídeos a gente fala sobre outros temas um pouco mais aprofundados, beleza? A gente pode até mesmo aprofundar sobre o que são os fundos imobiliários, dentro dos tipos de fundos, quais são, né, os tipos, quais são os que tem dentro do fundo de tijolo, de papel, híbrido e assim por diante. Quais são as ferramentas para a gente analisar, tem muita coisa para a gente conversar aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você quer ver nos próximos vídeos. É muito interessante também quem investe, é bom fazer renda extra. Comenta aqui embaixo se você já faz, se você quer um vídeo sobre isso, né? Tem muita coisa legal na internet que dá para se fazer sem sair de casa. E também deixa o seu like, se inscreve no canal. E a ideia é que a gente crescer juntos. E aí, bora crescer junto? Então compartilha esse vídeo aí com quem você quer ver crescendo junto com você. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.